Graça e paz. Mais uma vez, estamos juntos para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, um pouco daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Damos graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelas bênçãos, pelas maravilhas, pelo seu amor, por estar conosco sempre. É uma bênção e nós estamos agradecendo a Deus por tudo que Ele tem realizado nas nossas vidas e devemos fazer isso todos os dias, ter o nosso coração grato e saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor e precisamos dele todos os dias. Vamos falar um pouco sobre fé. Na palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Sim, na minha versão, tem uma versão diferente aqui, que fala tem o mesmo sentido, mas usam palavras diferentes, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, certeza de fatos que não se veem. Firme fundamento das coisas que se esperam, certeza dos fatos que não se veem. Eu já falei um pouco sobre isso na semana passada, coloquei sobre essa situação, sobre esse versículo. Eu creio que muitos devem se lembrar, nós vamos repetir, nós vamos falar sobre isso também. O que seria esse firme fundamento e essa certeza de coisas que se não veem? Porque é uma definição bíblica baseada no texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Firme fundamento refere-se a um alicerce sólido e seguro. O firme fundamento tem muito a ver com uma construção. Quando você vai construir um prédio, um edifício, uma casa, você planta ali um alicerce, faz ali um alicerce sólido para que aquela casa resista ao tempo ruim, aos ventos, às tempestades. Então, esse fundamento é muito importante para que a sua casa fique edificada de uma forma sólida e não caia diante das intempéries. A fé tem muito a ver com a construção. Nós temos esse fundamento, o fundamento que é a pedra fundamental, o alicerce da nossa vida é Jesus Cristo. Ele que alicerça a nossa vida. E se nós estivermos fincados neles, como lá uma videira, que ele falou lá em João capítulo 15, que ele, a videira, nós os ramos. Se o ramo não estiver na videira, o ramo se secará. Então nós somos como uma árvore, que somos os galhos, e Jesus é o tronco que nos dá a sustentação. E pode vir o vento, pode vir a tempestade, essa árvore não vai cair. Da mesma forma, é o firme fundamento baseado em Jesus Cristo. Então, nós somos os ramos e Jesus é o tronco firme, a videira, é a árvore que nos alicerça, que nos guarda, que nos segura quando nós estamos passando um momento adverso. E, da mesma forma, a fé ela é baseada nesse firme fundamento. Ela não é uma coisa aleatória, não é uma coisa que aparece de vez em quando, uma coisa que que não é subjetiva. Tem a sua subjetividade, claro, porque não se pode explicar, mas é uma coisa clara e objetiva no sentido de que nós temos a certeza de que Deus vai fazer, de que Deus vai produzir. Então, o nosso fundamento, o nosso alicerce está baseado em Jesus Cristo. Então, isso não vamos ser abalados, não vamos cair, não vamos ser estremecidos
porque nós estamos alicerçados, e esse alicerce maior é baseado em Jesus Cristo. E o texto já fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, é algo fundamentado em fatos, mesmo que nós não tenhamos visto, ou nós não conseguimos enxergar, mas é algo que que são verdades para nós, que nós reputamos por serem verdades. Então, ele é a certeza das coisas que se esperam, né? Certeza de que Deus vai fazer, certeza de fatos que você não está vendo com os olhos físicos, mas você vê com os olhos da fé, né? Então, ela segue junto com a esperança, né? Quando o texto fala assim, certeza das coisas que se esperam, quer dizer que ela anda junto com a fé. A fé e a esperança andam juntos, né? Então, nós cremos e nós temos a esperança de que Deus vai agir, de que Deus vai fazer, independente de qualquer coisa. Ele tem a sua vontade, ele tem os seus desígnios, né? E ele faz conforme a vontade dele. Então nós estamos fundamentados nisso. E é a certeza tão grande que você descansa. A certeza de receber, a certeza de que o Senhor vai agir é tanta que nós descansamos. Isso se chama fé. Ela está acompanhada com a esperança, né? Então ela é uma coisa que vem de Deus, ela não é própria de nós mesmos, né? Porque o próprio texto lá em Efésios diz que a fé ela nos foi dada por Deus, é através da fé que nós entendemos quem é Deus e como Deus age e como nós recebemos a palavra de Deus, né? Certeza é exatamente o fato de que nós sabemos que Deus existe. O texto que nós lemos a semana passada, Hebreus 11:6, aí, ó, tá aí o Sebastião está colocando o texto aí, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Aí o Sebastião me ajuda aí também, coloca aí Hebreus 11:6, porque nós não podemos agradar a Deus se não for por fé, se não for pela fé, né? Porque é impossível que os homens agradem a Deus senão pela fé. Então nós precisamos, ao nos aproximar de Deus, precisamos ter a certeza de que Ele existe e Ele vai agir no momento certo, na hora certa, e por isso nós descansamos, né? Por isso nós deixamos o Senhor agir. Então a fé é o princípio fundamental da nossa vida com Deus. Ele é o cerne do cristianismo. O cristianismo sem fé não é cristianismo, não existe, né? Por quê? Porque nós confiamos nesse Deus, nós cremos nesse Deus, nós cremos em quem? Em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, o único intercessor entre nós e Deus. Nós cremos nisso, que não há outros intercessores humanos ou até sobrenaturais, né? A não ser Jesus Cristo. Ele é o único que é o intercessor, é o mediador entre nós e Deus. Então não tem como se chegar a Deus sem ser através de Jesus Cristo, né? Como ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a fé, ela é o cerne do cristianismo. Ela parte do campo do possível para o impossível. Ou seja, quando todos os nossos recursos terminam, quando nós não conseguimos enxergar uma saída, quando nós não vemos nada que se possa ser feito por nós, né? Porque nós temos os nossos limites, aí que entra a fé, que ela ultrapassa, que ela supera os nossos limites. É quando vai além daquilo que nós podemos fazer e enxergar. Acabou o limite do homem, começa a fé, começa você esperar e crer no sobrenatural, e o sobrenatural é só Deus, né? Não é o homem que vai fazer. Então, o cristão, o crente,
não crê apenas na pessoa de Cristo para a salvação, mas deposita nele toda a sua confiança e todo o seu poder transformador e libertador. Então, a questão não é apenas crer em Jesus Cristo como o Salvador, né? Acreditar que ele morreu na cruz, acreditar que ele sofreu. Aí você assiste aqueles filmes, né? A Paixão de Cristo, você chora, você fica com dó, você fica com pena, você acredita naquilo, e para você é uma coisa sentimental, uma coisa emocional. Mas a fé, ela supera isso, ela vai além disso. A fé é algo que move a vida, que move as pessoas, né? Por que nós estamos hoje, nós estamos aqui nessa pandemia falando através de vídeo, né? Por meio eletrônico, coisa que nós não imaginaríamos anos atrás, né? Nunca pensaríamos uma coisa dessa, e hoje nós estamos conversando dessa forma e compartilhando essas informações, compartilhando a palavra de Deus e sabendo que isso é movido pela fé, é movido porque nós cremos nesse Deus, nós cremos nesse Cristo, e nós não deixamos de acreditar nas bênçãos, na manifestação do Senhor, na ação do Senhor na nossa vida, e é exatamente isso que nós nos colocamos. Então, Deus, ele criou conosco, ele fez conosco uma aliança. Uma aliança é um acordo, um pacto, e essa aliança está baseada em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, antes de morrer, ali no momento da ceia, né, que nós chamamos de Santa Ceia, né, ele reuniu seus discípulos na época da Páscoa e disse que o sangue que ele derramaria seria o sangue da nova aliança. Então, a nova aliança é exatamente isso, o fato de que Deus está firmando um acordo com o homem, uma aliança com o homem, a partir do momento que nós aceitarmos esse pacto, aceitarmos esse acordo, né, nós teríamos vida, nós seríamos salvos, né? Por isso que o texto de João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus nos amou o mundo, amou as pessoas, né, de uma forma tal que ele entregou o seu Filho. E ele entregando o seu Filho, ele nos deu a condição de nós crermos nele, de nós aceitarmos ele, de nós recebermos ele na nossa vida. E isso é pela fé, Isso envolve a nossa vida cotidiana, envolve o nosso estilo de vida. Por quê? Porque quando nós cremos em Deus, quando nós cremos em Cristo, entregamos a nossa vida para ele, nós passamos a viver de uma forma diferente. Deixamos o nosso viver voltado para nós mesmos, para os nossos interesses, para as nossas coisas, e passamos a ter uma nova vida. Por isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o que nos leva a buscar a Deus? O que nos leva a acreditar em Cristo? É a fé tão somente dada por Deus em nossos corações, baseada na nova aliança, né? E nós vemos isso desde o início da história, Deus trabalhando, Deus chamando, lá desde Abraão, quando Deus fala lá para Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi com a sua família para um lugar que ele não sabia, que ele não conhecia, ele foi pela fé, ele agiu pela fé. Quer dizer que não é uma coisa aleatória, não é uma coisa subjetiva, mas é uma coisa concreta na vida dele. Ele acreditou, ele creu, ele se entregou. Então a fé também é uma entrega. A fé não é uma coisa, apenas um sentimento. Eu sinto que devo fazer isso. Eu penso assim, não. Ou você crê ou você não crê. Tudo que vem
Fora disso, é pecado, né? Então, nós precisamos acreditar firmemente. Por isso que eu falei no início, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Né? Firme fundamento. Estou fundamentado nesta verdade. E essa verdade está contida na palavra de Deus. A verdade está contida na palavra de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, olha só, se você se aproxima de Deus, se você quer receber algo de Deus, você precisa acreditar, precisa crer, porque a fé é essencial para aqueles que se aproximam de Deus. Não adianta nada, você pode dizer assim, pastor, ora por mim, porque eu estou passando por uma dificuldade, um problema, tal. Amém, eu vou orar por você, nós vamos orar. Mas nós estamos vivendo a época da nova aliança, todos nós temos essa liberdade, temos essa autonomia para buscarmos a Deus onde nós estivermos. Então você também pode fazer isso. Você pode ir lá na sua casa, fechar a sua porta, orar, buscar o Senhor. Deus vai te ouvir, Deus vai te atender. Vai ouvir minha oração? Vai, mas também Ele vai te ouvir. Então busque ao Senhor. Então, em todos os tempos, desde o início da história, em todas as dispensações, a salvação de Deus ela é corroborada pela fé. Deus, ele exige apenas isso, que você creia. Que você creia. E foi isso que ele pediu para Abraão lá no começo, né? Tenha fé, né? Inclusive, Abraão foi considerado um dos heróis da fé. Lá em Hebreus capítulo 11, menciona o nome de Abraão exatamente como um dos heróis da fé. E mais outros também. Isso reitera a importância da fé na nossa relação, da relação entre o homem e Deus, né? Por isso que nós acabamos de ler, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer nesse Deus, né? E a fé, ela também tem um caráter teocêntrico. O que é isso? Caráter teocêntrico. O centro da nossa fé, a base da nossa fé está em Deus, né? Está em Deus. Quando Abraão saiu da sua terra e foi para uma terra desconhecida com a sua família, ele foi baseado na fé e nas promessas de Deus. Quais foram as promessas? Deus disse assim, de ti farei uma grande nação, né? Você será abençoado. Olha, na época, Abraão sequer tinha filho, porque ele já era de idade, já era velho, e a sua esposa também já era de idade. Então, como que Abraão me daria um filho, sendo que eu já estou nesta idade e tal? E Deus prometeu a ele, você vai ter uma herança, de ti farei uma grande nação. E ele foi pela fé, ele foi pela fé. E nesse caminho ele foi conhecendo esse Deus, ele foi aprendendo quem é esse Deus, ele foi tendo intimidade com esse Deus. Claro que não foi um homem perfeito, como todos nós não somos, teve lá os seus erros também, mas ele acreditou, ele creu. Então você também que tem uma causa para entregar para o Senhor, né? Essa causa pode ser uma causa impossível, e as pessoas te digam, não, nem adianta orar, que não vai dar certo. Não creia nisso, pelo contrário, acredite, creia que o Senhor pode sim fazer o impossível, né? Mas é necessário, como eu disse antes, que você creia, que você entregue, que você se doe, que você acredite no poder de Deus na sua vida. Então, a fé se baseia, se fundamenta na revelação divina, na qual ela pode ser compreendida de uma forma assim, quando nós enxergamos a ação de Deus, quando nós enxergamos a manifestação de Deus, não com os olhos visíveis, né? Porque as coisas possíveis nós podemos fazer, né? O homem pode fazer. Deus faz coisas impossíveis.
né? Isso se baseia na sua revelação. E a revelação de Deus está na palavra de Deus. Você deve basear a sua fé, basear em elementos místicos? Não. Em elementos esotéricos, em rituais, em cerimoniais? Não, não é nada disso. A fé ela é muito prática. A fé em Deus, em Cristo, é muito prática. Nós temos a palavra de Deus. Na semana passada, nós já falamos sobre isso, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus está nos dando a base, as condições para que nós creiamos. Então, você quer saber mais sobre Deus? Você quer saber mais sobre Cristo, sobre as coisas espirituais? Então, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Se você não entende, talvez você pense assim, não, é muito difícil, pastor, é difícil ler a Bíblia. Peça ajuda, peça para alguém te explicar. E Deus vai te mostrar, através da palavra, aquilo que você está precisando, aquilo que você necessita. Amém? Então, em 1 João, capítulo 1, versículo 3, 1 João 1,3, diz assim: Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco, nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, a fé, ela expressa a comunhão. Quando você crê, isso é o resultado, é a consequência de que você está afinado com Deus, de que você está em comunhão com Deus. Então, ela mostra essa comunhão. Você estando em comunhão com Deus, é mais fácil você vencer as dificuldades. É mais fácil você passar por cima das dificuldades. Talvez você pense assim, então eu vou orar para Deus tirar o problema, tirar a dificuldade. Talvez não seja isso que Deus queira para a sua vida. Deus queira que você passe junto com Ele essa dificuldade. E você vai superar, Deus vai te ajudar nesse sentido. Então, ela depende muito da nossa comunhão com Deus. E eu pergunto, como está a sua comunhão com Deus? Você tem tido comunhão com Deus? Ou você pede somente quando você vai na igreja, ou quando você está vendo a live, ora por mim, E fora desse tempo, como está a sua vida com Deus? Como você tem desenvolvido a sua vida com o Senhor? Você tem procurado buscar o Senhor? Lá em Oséias, capítulo 6, fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E isso é uma coisa assim constante, é uma coisa que permanece, uma coisa que nunca acaba, é uma coisa que é um desenvolvimento. Paulo fala sobre isso, o apóstolo Paulo, desenvolvei a vossa fé, desenvolvei essa vossa salvação com temor e tremor. Então, é você conhecendo mais a Deus, é você tendo intimidade mais com o Senhor, é você tendo essa comunhão com o Senhor. Na medida que isso acontecer, você vai receber dele os frutos desta comunhão, você vai receber as bênçãos. E é sobre isso mesmo que nós vamos falar agora, sobre como você pode desenvolver a sua fé, como que Deus pode te ajudar a melhorar, em termos, mas desenvolver a sua fé, porque a fé é necessária para aqueles que buscam ao Senhor. Lá em João capítulo 6, versículos 28 e 29, diz assim: então perguntaram para Jesus: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu: a obra que Deus quer é esta, que creia naquele que ele enviou. Olha só, perguntaram para Jesus, que obras, como fazer essas obras? Aí Jesus falou assim: que obras? A única obra que Deus quer que vocês façam é que vocês creiam. Muito se fala hoje de obras, façam obras para você ter comunhão com Deus, para você ser salvos. Obras não salvam, obras não levam a Deus. As obras são consequências daquele que tem Deus no seu coração.
né? Não é o fato de você ser bonzinho, caridoso, é porque eu estou ajudando essa instituição, essa entidade, que eu vou ter lá o meu cantinho no céu. O céu não é comprado, o céu não é barganhado, o céu, ninguém ganha o céu dessa forma. Pelo contrário, isso não leva ninguém para o céu. O céu é para aqueles que creem em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. O céu é para esses. Por isso que Jesus falou assim: a obra de Deus é esta, : crer naquele que ele enviou. Crer em quem? Quem Deus enviou? Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, está falando aqui da fé, né? Está falando de sabedoria, claro, mas a gente pode incluir outras coisas também. Tudo que você pedir a Deus, deve pedir com fé, né? Crendo e ele vai dar, né? De acordo com a vontade dele. Peça, porém, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Então, o que acontece com a onda do mar? É levada e agitada pelo vento. Então, não adianta nada. Então, o Senhor nos adverte que confiemos mais em seu poder e depositemos nele a nossa esperança, né? Confiemos mais no Senhor, né? Então, lá em Salmo 37, marca aí no seu caderninho, né? Salmo 37, que é um dos salmos mais lindos que existe, que fala sobre perseverança, que fala sobre fé, que fala sobre fortalecimento, né? Salmo 37, versos 3 a 5, diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Olha só o que diz o Salmo, né? Primeiramente, confie no Senhor, né? Confie no Senhor. Então, confiar é você entregar, é você descansar, é você deixar Deus agir, Deus trabalhar. Não adianta você entregar, orar e depois você ficar preocupado, será? Não sei o quê. Não adianta. Ou você entrega ou você não entrega, ou você confia ou você não confia. Então, confie mais, deixe Deus agir. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Depois ele fala aqui: deleite-se no Senhor, deleite-se no Senhor. Ou, na outra versão, agrada-te no Senhor. Ou seja, que o Senhor seja um prazer, seja uma alegria na sua vida você buscar a Deus. Que não seja um peso, né? Que não seja um fardo. Ai, que coisa mais pesada de estar buscando a Deus, como se fosse uma obrigação. Se você está buscando a Deus por obrigação, ou está achando muito pesado, não adianta, não adianta. Deus quer uma fé integral, uma fé verdadeira, e tudo que está fora disso é um pecado, né? E que se você deleitar-se, agradar-se no Senhor, o que vai acontecer? O próprio Salmo 37, versículo 5 fala assim: e ele atenderá os desejos do seu coração. E ele atenderá os desejos do seu coração. Ele vai olhar para o seu coração e vai ver realmente o que realmente é necessário, né? Porque é como um pai, né? O filho pede alguma coisa para o pai e o pai vai analisar aquilo. Será que ele necessita disso mesmo? Não que ele mereça, não é questão de merecimento, não, né? Não estou falando de merecimento, porque Deus ele não age dessa forma, por merecimento. Eu mereço receber isso. Não pense assim, porque ninguém merece nada, nós não merecemos nada. Mas ele vai examinar o seu coração, ele vai ver se você realmente necessita disso, mas baseado naquilo que ele quer de você, né? Como eu falei, você,
quando seu filho pede as coisas, você vai examinar e diz, puxa vida, eu até gostaria de dar isso, mas acho que isso não vai ser bom para ele. Então é melhor não dar isso agora, ou talvez não dar isso para ele. Então, ou dar, dependendo do caso, né? Então é uma coisa assim de fazer um exame sobre aquilo que é necessário mesmo. E Deus faz isso com a gente, né? Então ele atende os nossos desejos, muitas vezes, seja sim ou seja não, né? Ou espere, né? Ou espere um pouco. Às vezes nós somos muito apressados, queremos receber para ontem. E Deus falou assim, calma, espera um pouquinho, não é agora, dá um tempinho, né? E assim que ele faz. Salmo 37, 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Né? Olha só, entrega o seu caminho, o teu caminho, entrega o nosso caminho. O que é o nosso caminho? A direção da nossa vida. Né? Confie nele, né? Possamos confiar nele, e o mais ele fará. E ele vai fazer do jeito que ele quer, da forma como ele quer, no tempo que ele quer, e assim ele vai estar agindo. Salmo 118, versículo 8, fala, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Então, olha só, o próprio salmista está dizendo, é melhor procurar o refúgio no Senhor. O que é o refúgio? A segurança, o aconchego no Senhor, do que confiar nos homens. Porque quando nós confiamos nos homens, o que acontece? Só decepção, só tristeza, né? Os homens são assim, as pessoas são assim. Então, devemos buscar refúgio no Senhor. Em Isaías capítulo 50, versículo 10, fala assim, quem entre vós teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie nele, confie no nome do Senhor e dependa do seu Deus. Olha só, né? Que aquele que anda no escuro e não tem luz, procure confiar no Senhor e depender de Deus. O que é isso? É você fechar os olhos. Já tentou brincar? Tem uma brincadeira que nós fazíamos quando, na época dos casais, né? Na época mais jovem, né? Então nós fazíamos essa brincadeira. Então uma das pessoas colocava uma venda nos olhos e a outra guiava, né? Então você fechava, colocava a venda, a outra guiava essa pessoa. Então você tinha que deixar a pessoa te levar, né? E a pessoa te guiar. Com Deus, às vezes nós temos que fazer assim, às vezes não sempre, né? Devemos deixar ele nos guiar, né? Como se estivéssemos no escuro, né? Como se ele estivesse tateando assim, buscando uma saída. Mas deixa Deus te guiar no escuro. O escuro seriam os problemas, seriam as dificuldades, seriam lá as adversidades da vida. E nessa tempestade, nesse escuro, Deus vai te guardando, vai te guiando, vai te mostrando o caminho e a luz. Então é assim que nós devemos confiar nele. A fé é confiança. Tem um filme que eu assisti alguns anos atrás, né, que o protagonista, lá, o ator principal, ele tinha que atravessar um abismo de um lado para outro, e no outro lado ele ia encontrar um tesouro. Só que tinha uma ponte ali, e essa ponte era invisível, ele não conseguia enxergar a ponte, ele via só o abismo. E ele tinha a regra, tinha lá uma orientação de que ele só poderia atravessar aquela ponte, chegar no outro lado, pela fé. Pela fé. Ele falou assim, como assim pela fé? Né? Se eu não estou enxergando. Então ele esticou a perna e pôs a perna assim para frente, como se estivesse caindo no abismo. E para assim, perplexidade de todos, ele encontrou a ponte, que era uma ponte invisível. Ele pôde caminhar nessa ponte. Né? Então,
Às vezes, nós precisamos caminhar numa ponte invisível, nós não estamos enxergando o outro lado, a gente não vê. Lá no outro lado tem um tesouro, no outro lado tem a bênção, a salvação, mas precisamos caminhar pela fé. O abismo está perto, o abismo está próximo, vamos ter que dar um passo de fé, um passo a mais, colocar a perna para frente e não deixar as circunstâncias nos dominarem. Porque o que acontece é que quando essas circunstâncias começam a nos dominar, começam a nos atrapalhar, e nós olhamos para os problemas, como Pedro, né? Quando Jesus estava andando no mar, Pedro disse assim: se tu és o Cristo, se tu és Jesus mesmo, que eu também ande no mar. E Jesus disse: vem. Quando Pedro colocou o pé na água e percebeu lá que a onda estava grande, a tempestade estava grande, tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade. Aí ele, afundou. E ele afundando, Jesus pegou na mão dele e o ajudou. E o exortou com relação à fé. A fé é exatamente isso. Você fixa os olhos em Cristo, você vai andar sobre a água, você vai andar sobre o abismo, você vai andar sobre coisas, sobre os seus problemas, você vai superar suas dificuldades, você vai passar por cima das suas adversidades e Deus vai estar com você. E Deus vai estar com você. Eu creio que você está dizendo nesse instante um amém, porque você está crendo que Deus pode fazer grandes maravilhas na sua vida, e Deus realmente é assim. Então Deus exorta e nos adverte contra a incredulidade. Incredulidade é pecado. Incredulidade é quando você rejeita, quando você não crê, quando você tem dúvida com relação à ação de Deus. Em Mateus capítulo 14, versículo 31, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou, eu acabei de contar essa história de Pedro, né? Segurou a Pedro e disse: homem de pouca fé, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Sabe por que duvidou? Porque ele tirou os olhos de Cristo, começou a olhar para as circunstâncias, e as circunstâncias que nos atrapalham. Pare de olhar para as circunstâncias. O problema está grande, não fica olhando para o problema. Olhe para Deus, olhe para Cristo. Né? Não fica olhando para os problemas. Ai, que coisa pesada, isso não vai acontecer, isso está difícil, tal. Pare de olhar para isso. Olhe somente para Deus, olhe somente para Cristo. Respondeu Jesus, Mateus 17:17. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Né? Então, é uma bronca que Jesus deu numa geração que estava incrédula, não cria, mesmo vendo tudo aquilo. Né? Jesus fez tantas coisas, os discípulos estavam ali e eles viam as maravilhas, eles viam os milagres acontecendo, mas mesmo assim eles não criam, eles não creram. E Jesus, ele realmente falou isso, que é uma geração incrédula e perversa. E às vezes nós somos assim também. Nós dizemos que somos crentes, nós dizemos que somos de Deus, mas quantas vezes nós ficamos incrédulos quando nós passamos por uma dificuldade imensa, quando nós passamos por um problema e olhamos as circunstâncias e Deus não se agrada disso. E Lucas 24:25 diz, Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Olha só, como vocês demoram para entender o que os profetas falaram. Então a palavra de Deus está aí, as promessas estão aí. Nós temos aí centenas de promessas na palavra de Deus e às vezes nós ficamos reclamando, ficamos murmurando, ficamos entristecidos por causa das nossas dificuldades, dos nossos problemas, porque nós não olhamos com os olhos da fé, nós olhamos apenas com os nossos olhos humanos, com os recursos humanos. Quando o homem diz, não dá mais,
Deus diz, dá sim, e eu vou fazer por você. Então pense nisso, pense com os olhos da fé. O nosso objetivo nesse estudo é para que você comece a visualizar a Deus, comece a vislumbrar as bênçãos, as maravilhas, o poder, a ação de Deus, o que Deus pode fazer com os olhos da fé. Né? Procure desenvolver a sua fé. Procure crescer na graça e no conhecimento de Deus. Crer mais nas promessas de Deus. Deus tem muitas promessas e Ele está aí para te ajudar. E praticarmos essa fé através das ações diárias. A fé, aliás, as ações, elas são consequências da fé. Então, a obra não salva ninguém, as ações não salvam ninguém, mas elas fazem parte daqueles que creem. Se você crê em Deus e crê em Cristo, automaticamente você age, você faz, você produz, e é assim que Deus quer para nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te faça um grande servo do Senhor, e que você creia em tudo isso que nós falamos nessa noite, que isso sirva como seu alimento espiritual, e que você cresça cada vez mais. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos todos fechar os nossos olhos, se você puder, aí na sua casa, orem comigo, oremos ao Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos pela oportunidade de poder compartilhar das tuas bênçãos, do teu amor, das tuas ações sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem estado conosco, tem nos abençoado. E eu te agradeço, ó Pai, pela vida, pela saúde. Te agradeço, Deus, por cada um que está participando dessa live, e outros também que poderão ver, visualizar, ó Deus, e também receber esta ministração, ó Deus, que isso sirva para o nosso crescimento espiritual e para que possamos aprender um pouco mais sobre o que é a fé e como nós devemos agir com fé e viver através dessa fé. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja fortalecendo a nossa fé, porque nós somos fracos e muitas vezes nós caímos, nós deixamos de crer, e que o Senhor nos perdoe por isso. Abençoe, Deus, irmãos e irmãs que estão conosco, abençoe os pedidos de oração, são tantos pedidos, ó Pai, enfermidades, são problemas na família, são problemas no trabalho, Senhor, são problemas pessoais até, ó Pai, mas tem misericórdia, Senhor Deus, o Senhor conhece cada um, o Senhor sabe, Deus, da necessidade de cada um, e atende conforme a tua vontade. Tem misericórdia, Deus, vai fazendo um grande milagre no coração e na vida de cada um, Senhor. Eu te peço, Pai, isso não porque eu mereço, porque realmente nós não merecemos nada, somos pequenos, somos falhos, mas nós te pedimos, ó Pai, e agradecemos por tudo, por causa de Jesus Cristo, e é em nome dele que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, irmãos, eu agradeço a presença de todos e vamos continuar orando, né? Todos os dias, ao meio-dia, nós estamos na nossa campanha de oração. Se você não começou, pode começar a partir de amanhã, orar por esses pedidos e outros mais, entregando a nossa vida, esse momento que estamos vivendo, dessa pandemia, que passe logo, possamos nos encontrar novamente, estarmos juntos, enfim, que Deus assim nos abençoe, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem na paz do Senhor, leve um abraço nosso para toda a família, principalmente para esses irmãos que muito tempo que nós não vemos, Deus esteja com cada um. E se Deus quiser, na próxima quarta-feira estaremos juntos e ministrando mais uma palavra para o seu coração e também orando uns pelos outros. Amém? Deus abençoe a cada um. Um grande abraço para todos e até mais, se Deus quiser. Amém. Amém. Até mais, irmão. Deus abençoe.